E aí, tudo bem? Professor Almir Serpa, tudo tranquilo com vocês? Vídeo aula de hoje de matemática para você do 8º ano, tá bom? Antes de iniciar a aula, não tem como a gente não falar da nossa equipe. Hoje estamos com a nossa intérprete Roberta, essa que tá aí no cantinho do vídeo, tá vendo? Show de bola! Agora, você não está visualizando, mas ele está conosco, é o Manuel, ele está dando nosso apoio, tá bom? Também não esquece de entrar nas redes sociais, Instagram Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Tem sempre um desafio para você no final dessa videoaula, resolve, manda pra gente poder comentar aqui na próxima videoaula sobre o desafio e, claro, a tua participação, tá bom? Vamos lá para a nossa videoaula de hoje, número 23, falar sobre lugar geométrico, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é o que significa lugar geométrico. Então eu trouxe um mapa mental para que você entenda o que é lugar geométrico. Ó, lugar geométrico, numa circunferência, seria aquele contorno da circunferência, tudo que está dentro do contorno, a partir do raio, tá? Onde eu traço a circunferência, seria o lugar geométrico. O lugar geométrico onde cabe aquela circunferência, tá bom? Por isso que está aí no slide bem claro, dividido para vocês, lugar geométrico já numa forma de circunferência, ok? De um círculo, porque a gente pintou aí, tá azulzinho, como você está vendo no slide. Mostra aí, mano, isso, exatamente isso aí que você está vendo, ó. Lugar geométrico. Ele vai estar subdividido. Na nossa aula, a gente vai discutir mediatriz, bissetriz, tá bom? Essa é a nossa aula, mas tem lugar geométrico, mediatriz, bissetriz, retas paralelas e na circunferência, tá? Lugar geométrico na circunferência é exatamente isso que eu falei para vocês. É o contorno da região, onde o diâmetro toca as duas extremidades, ou seja, o ponto central onde ele passa, tá? E o raio, que é a metade do diâmetro. E a circunferência ela é produzida, ela é formada a partir do raio, tá tranquilo? Então, isso é lugar geométrico. Toda vez que tiver essa expressão, você vai entender que lugar geométrico vem a ver com a construção da figura, tá bom? Preferencialmente, figura plana, claro, ok? Para te dar a base. Então, nossa aula de hoje vai estar mediana, nós vamos distribuir a aula nesses pontos. Depois a gente vai falar de bissetriz, que é a bissecção do ângulo, ok? Mediana do lado, depois a gente vai para o ângulo, depois a gente volta para mediatriz, ok? Esses 3 pontos serão os pontos principais da nossa videoaula. Não esquece essa sequência e acompanha conosco. Presta bem atenção. Vou te mostrar agora e falar do significado de lugar geométrico. Teoricamente, nós falamos assim, é a figura formada por todos os pontos de um plano que tem em comum determinada propriedade. No caso da circunferência, seria o raio. No caso do triângulo, seriam as regiões delimitadas e aquela propriedade do triângulo que você já sabe. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Essas são as propriedades. Isso é lugar geométrico. Quando fala lugar geométrico, o pessoal pensa aonde? É dentro da figura. Se liga aí, tá bom? Então vem comigo, ó. Olha o slide. Mostra aí, Manuel, por favor, essa animação devagarinho para eles. Ó, o slide comigo. Fiz a circunferência a partir do raio, ok? Então, toda essa região interna da circunferência é um lugar geométrico. Por quê? Porque é onde o raio alcança. Muito simples assim, professor? Exatamente. Deu para entender? Raio é a determinante. E aí, no triângulo, agora que você já sabe disso, da circunferência, a gente vai para o triângulo e já falando sobre revisão, porque na videoaulas anteriores nós falamos sobre isso, tá? Nós vamos destacar os principais pontos do triângulo para você recapitular. Não custa nada revisar um pouquinho antes da gente começar. Vamos lá, então? Vem comigo, ó. Primeiro, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Fechou? Tá tranquilo até aí? Então vem comigo, ó. Vértice A, vértice B, vértice E. Por isso que normalmente quando a gente desenha um triângulo, a gente coloca isso aí para eles, tá? Ó, ângulos internos. Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Você já sabe, já decorou, eu sei, 180 graus, tá bom? Não esquece disso, ok? Outro ponto de referência para a gente iniciar, né? O estudo de mediana, eu preciso trabalhar ponto médio, porque mediana é
a expressão que representa ponto médio, tá bom? Como é que ela ocorre? Eu pego o meu compasso, coloco a ponta seca aí nesse ponto A e vou abrir o compasso para fazer essa semicircunferência. Faço essa mesma coisa, com a mesma abertura e no ponto B. E aí eles vão se encontrar nesse ponto. Ou seja, o que é o ponto médio? A metade da reta. O que é o ponto médio? A metade da distância percorrida ao todo. Só isso. Isso é o ponto médio. Muito fácil assim, tá bom? AM vai estar igual a MB. Por que a gente coloca esse símbolo de aproximado, professor? Por que não pode botar igual? Porque toda vez que você desenha alguma coisa, toda vez que você constrói um quadrado, uma circunferência, a espessura do desenho, do lápis, da caneta, ele interfere na medida precisa daquela circunferência. Então, quando a gente faz algo na prática, que a gente vai usar grandezas e medidas, é sempre aproximado, tá? Nunca é exato, porque tem a possibilidade do erro. Pode ser o erro de quem está medindo, pode ser o erro do instrumento, pode ser o erro da ponta do lápis. Um lápis com a ponta um pouco mais espessa, que a gente fala grossa, ele vai dar uma linha mais grossa e aí ele vai atrapalhar a medição correta. Então, por isso que é sempre aproximado. Na vida real, as medidas, elas são aproximadas. Não esquece disso. Quer saber um pouquinho mais? Aprenda, estude, busque sobre metrologia. É uma ciência que vai te ensinar tudo sobre medição. Eu vou aprender metrologia para quê, professor? Se você vai trabalhar na área de construção civil, se você vai trabalhar na área de engenharia, se você vai trabalhar na área de arquitetura, se você vai ser um mecânico de moto, de carros, onde você for trabalhar que vai usar instrumento de medição, você vai ser um geógrafo, você vai estudar sobre metrologia. Por quê? Porque é a ciência que afere a medição nesse planeta. Não esquece, o físico não tem como deixar de fora as medidas dos fenômenos. Tempo, tá? Espaço, né? Rotação que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Veja, todos esses movimentos são calculados e aí eles são aproximados, porque na vida real, quando a gente põe no papel, tudo diferente, tá bom? Agora, exatidão, só na cabeça, só e mais nada. Geometria está na cabeça. Vamos lá? Olha, presta bem atenção agora comigo que eu vou te dar a parte inicial. Já sabe que ponto médio é a metade do caminho entre um percurso, ou seja, tracei uma reta, dividi ao meio, ponto médio é aquele ponto, tá? Que está entre os dois extremos. Fechou? Então agora a gente vai para a mediana. A mediana de um triângulo, ele é o segmento, tá? Que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, ou seja, ó, eu parto desse vértice A, tá olhando a animação bem direitinho, tá vendo? Parti do A e fui até a metade da semi-reta do ângulo, ou seja, oposto ao ângulo, contrário, tá? A semi-reta BC foi dividida ao meio e não o ângulo A foi dividido ao meio. A reta BC foi dividida ao meio. Se liga aí. Mediana divide a reta, ou seja, o comprimento de reta, tá? Fechou comigo? Olha os tracinhos para dizer que são aproximadamente iguais, tá? Ponto médio da reta a partir do ponto A. Fechou comigo? Mediana é ponto médio da reta. Essa é a representação. Por que eu preciso saber disso, professor? Porque lá na tua prova, SSA, Enem, concurso, não vai ter o desenho para você. Não vai facilitar. Vai ter essa simbologia. Então se liga aí. Aprende a nomenclatura matemática para pôr em prática nos teus exercícios, tá bom? Linguagem matemática na ponta da língua. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso ocorre de uma outra forma, tá bom? Então a gente já viu esse ponto médio, já está bem claro para vocês. Eu tenho que esclarecer que todo triângulo possui 3 medianas. Se eu fiz isso no vértice A, eu posso fazer no vértice C, eu posso fazer no vértice B, tá? Fazendo nos 3, ela vai se encontrar em um ponto. Como é que isso vai acontecer, professor? Vamos lá comigo para a animação. Ó, primeiro, ponto médio 1, feito, certinho? Agora, segundo, ponto médio 2,
partindo do vértice B. Terceiro, ponto médio C. Ok? E esse ponto de encontro dos pontos médios, ele tem um nome específico, tá bom? E a gente precisa lembrar. Aí está representado pela letra G, mas todo triângulo que possui 3 medianas que se encontram em um único ponto, nós determinamos, o nome é dado como baricentro. Pô, professor, por que eu preciso saber disso, tá? Porque o baricentro é uma medida específica que é o ponto de encontro das medianas. E isso, na fala da questão de matemática, no dia a dia, é importantíssimo para você achar esse ponto de equilíbrio. Por exemplo, alguns edifícios, quando são construídos, utilizam o baricentro, tá? Para que tem um centro de construção do prédio, é muito alto, eu preciso colocar um pêndulo nele, porque se houver alguma vibração na terra, esse prédio vai balançar e o pêndulo vai mantê-lo ainda de pé. Então se liga que isso é muito, muito importante para a engenharia. E claro, arquitetura, para a aeronave, você vai perceber que os pontos de distribuições das malas ficam na parte inferior da aeronave, num cantinho bem amarrado. Não pode haver deslocamento da mala durante o voo. Isso vai tirar o ponto de equilíbrio da aeronave. Então isso é muito, muito estudado depois do ensino médio, tá? Então segue comigo agora. Baricentro é diferente de ortocentro. Ortocentro eu vou te dar uma dica. Vem aqui, Manuel, por favor. Vem comigo. Ó, ortocentro é bem simples, ó. Toda mamãe, quando ela está gestante, o bebê nasce pelo cordão umbilical, porque a medida do umbigo até a cabeça da mamãe é 1/3 da altura da mamãe. E a medida do seu umbigo aos seus pés são 2/3 aproximadamente da altura dela. Então o bebê nasce num ponto de equilíbrio do corpo da mamãe, que é aqui na região da bacia. E vocês não se ligaram ainda. Percebe? Então a mamãe tem o bebê pelo cordão umbilical, para suportar ali 20 quilos tem que ser num ponto de equilíbrio do próprio corpo. Por isso a gente fala de ortocentro. Quem é o médico que cuida do esqueleto humano? Ortopedista. Começaram a entender a relação da geometria com a vida real? Se ligaram? Agora tem outro detalhe para vocês muito importante. Vai fazer o IMC e o IAC? Pega lá o índice de adiposidade corpórea, você vai ver que a medida da circunferência do abdômen, principalmente, é o risco coronariano que o homem tem. Então, mais uma vez, está 1/3, 2/3. Olha o ponto de equilíbrio aí, muito legal, usado na biologia. Tá vendo que matemática não tá só? Ela serve como ferramenta para as outras disciplinas. Fica ligado, isso é importante, ok? Então, baricentro é isso aí e ortocentro a gente vai falar depois, porque os pontos internos, eles pertencem ao ponto interno do triângulo, tá bom? Vamos lá, então, volta para você entender agora a bissetriz e a gente começar a finalizar a nossa ideia. Bissetriz de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice de um triângulo a um respectivo lado oposto, dividindo um ângulo em duas partes iguais ou aproximadas, né? Se você estiver medindo na vida real, vai ser aproximado, ok? Vê aí a animação. Agora é o ângulo que está sendo dividido, não é a semirreta BC. É o ângulo A que foi dividido ao meio. Por isso nós falamos bissetriz de ângulo, tá? Bissecção, bi, 2. Dividir um ângulo em duas partes, tá bom? Agora as setinhas estão no ângulo e não na reta. E é claro, mais uma vez a gente vai dizer que o ângulo BAS, que é essa reta que foi dividida ao meio, ele é aproximadamente muito próximo, né, de ser ângulo AS, tá bom? Que é essa curvinha que ele vai fazer aí para vocês. Ou seja, aí na animação, ó, tá ligado? Isso aí, esses dois ângulos são, e a gente fala idênticos, mas só idênticos nos cálculos, tá? Na vida real não dá essa exatidão tanto, tem uma diferença assim. AS é bissetriz do ângulo A e aí a gente fecha. Agora, o encontro das bissetrizes, né, em geral a gente fala disso, né, sobre o encontro das bissetrizes, em geral essas medidas, essas bissetrizes de um triângulo não coincidem, a não ser nos triângulos isósceles e equiláteros. Então, se colocar
alturas medianas e as bissetrizes, talvez você consiga realmente chegar próximo do isósceles e dos equiláteros na igualdade, mas os demais não coincidem, tá bom? Então, o encontro das bissetrizes vai formar a ideia do I-centro, ok? O isósceles é exceção e o equilátero é exceção. Estão ligados? Começaram a entender isso aí? Então vamos lá agora. Já sabemos que o ponto médio de um segmento divide dois segmentos congruentes. A gente já viu isso lá na mediana. Já sabemos também que na figura que vocês vão visualizar aí, M é o ponto médio que pertence a B e é o ponto médio também do segmento, né, MB. Vamos lá. Esse aí que a gente já viu, que eu mostrei para vocês anteriormente. Fechou? Então, agora nós vamos trabalhar isso sobre a mediatriz. Vem comigo, calma, paciência, tá? Mediatriz, reta perpendicular ao segmento AB que passa pelo ponto M. Como aí, professor? É essa aí, ó. Isso é a mediatriz. Ah, entendi, professor. Parece o plano cartesiano, exatamente. Parece o plano cartesiano. Essa reta, quando ela passa aí, ela obrigatoriamente, não esquece, por favor, não esquece disso. Ela obrigatoriamente, ela forma ângulo de 90 graus, tá? Então, mediatriz, quando ela cruza uma semi-reta, ela vai formar ângulos de 90 graus. Não esquece, vou deixar aí, ó, clarinho para vocês, tá? Vou voltar aqui, preste atenção. Quadradinho com pontinho aí indicando 90 graus. Qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância entre A e B, e assim a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes entre A e B. Não esquece desse detalhe, tá bom? Vamos ver no triângulo. Mediatriz de um lado do triângulo é a reta perpendicular que passa ao lado, né, nesse lado, que passa pelo ponto médio, ou seja, o lado BC vai ser dividido ao meio, o lado AB vai ser dividido ao meio, o lado AC será dividido ao meio. Então, quando a gente fizer isso, nós vamos ter um triângulo nesse formato. Preste atenção, ó. Essa reta R que cruza lá em BC, no ponto P, está passando, ela é mediatriz. Ângulo de 90 graus com o lado BC, tá claro? Então vem comigo agora que você vai entender, ó. Todo triângulo possui 3 mediatrizes, assim como foi nas medianas, assim como foram nas bissetrizes, nós não podemos deixar de lado no encontro o único ponto denominado circuncentro. Por que circuncentro, professor? Porque vai ter se você passar o compasso, você vai criar um círculo dentro do triângulo, tá bom? Então segue comigo, ó. Dividindo a reta AB e dividindo a reta AC, esse seria o ponto aí aproximadamente chamado de circuncentro. Caramba, professor, muita nomenclatura. Sim, por isso que você tem que treinar bastante. Não deixa de fazer exercícios, cara. Como é que você vai lembrar? Tem que fazer exercício. Treina bastante. Matemática é isso, é treino, tá bom? Não esquece. E aí nós vamos chamar esse circuncentro de ponto O, ok? Agora, vamos resumir? Para facilitar para vocês, trouxe aí um mapa mental. Pontos notáveis de um triângulo. Esse é o nome também dado para a nossa aula de hoje, viu? Se liga aí. Ele foi subdividido em 3 partes. Nós vimos a mediana e a mediana nós vimos que tem um ponto médio do lado oposto ao ângulo. Lembra disso? Tá firme? Então vamos lá. Depois nós vamos para a bissetriz. A bissetriz foi a semi-reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. E depois nós vamos para a mediatriz. O que foi a mediatriz? É a semi-reta que divide o lado em 2 partes iguais. Ou seja, agora a semi-reta BC foi em 2 partes iguais, a B em 2 partes iguais e a C, tá bom? Tá firme até aí? Tá tranquilo comigo? Então segue, porque o resumo é muito simples para vocês. Vamos agora resolver questões, tá? Trouxe uma muito simples, ó, bem fácil, tranquilo. Segue comigo. Sendo H a altura do triângulo ABC, determina as medidas x e y. Ó, é a altura. Mas, professor, o senhor não falou de altura. Não tem problema, é a altura, tá? É muito fácil de resolver essa questão.
Se ela está dizendo que é altura, eu tenho aí dois triângulos, perceberam? Eu tenho um triângulo aí 70 graus no ângulo B, no vértice do ângulo B, tá? Eu tenho o ângulo X lá no A, que foi subdividido por essa semirreta, e eu tenho obrigatoriamente, se é altura, a relação perpendicular que forma um ângulo de 90 graus. Fácil, cara. Ah, por isso que tem a ver com o que o senhor acabou de falar. Exatamente, ó, 90 graus. Então, eu tenho 70 mais x mais 90 tem que ser igual a quanto? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não vai esquecer, 180 graus. Então, 70 mais x mais 90 tem que ser igual a 180. Fácil de resolver. Primeira equação pronta. Agora vamos para a segunda. Segue comigo, ó. Segunda equação será 40 mais 90, que é esse símbolo que está representado aí, tá vendo? Quadradinho com um ponto no meio, mais 90, mais y, que eu não sei qual é a medida desse ângulo, é igual a 180 graus. Tranquilo até aí? Muito fácil, agora é só continha, que vocês já sabem fazer. Segue comigo. Primeira dela, vamos calcular x. Primeira coisa que eu faço, eu vou isolar o x e vou somar 70 mais 90. Já estão juntos aí, já está tudo junto aí mesmo. Vamos lá, ó. 70 mais 90. E aí eu mando depois que eu somar esses caras, eu mando para o outro lado. Muito fácil. 70 mais 90... 170, 160 vai para o outro lado, não esquece, por favor, não esquece, para passar 160, que era positivo, para o outro membro, ele muda de sinal. Então, eu vou ter x igual a 180 menos 160. Não esquece desse detalhe, por favor, tá? E quanto é 180 menos 160? Muito fácil, professor, 20, fechou, já calculamos o valor do x, 20 graus. Agora, muito fácil, vamos calcular da mesma sequência y. Tenho 40 graus mais y mais 90 igual a 180, isolo grau com grau, vou somar 90 mais 40, 130. Esse 130 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, vou ter y igual a 180 menos 130. Quanto que dá isso? Exatamente, 50 graus. Fechou, professor? É tranquilo assim? Muito fácil, viu? É só lembrar a altura, tá? E só lembrar da ideia das mediatrizes. Ambas, ao interceptarem uma reta, ela vai tornar, quando interceptar essa reta, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Fácil, cara. Então, tanto a altura como mediatrizes dá no mesmo. Desafio para vocês. Vou só falar do desafio bem devagarinho para você entender. Sabe o que eu fiz para vocês? Vou ajudar. Tem pouca gente mandando resposta no Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto sem acento. Então, eu vou te dar uma dica. Eu criei um vídeo que vai dar uma dica de como você resolver esse desafio. O que é que você vai fazer? Você simplesmente vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code aí, que está esse quadradinho preto e branco que está aí no canto superior da tua tela, que você vai baixar um podcast que eu estou conversando com você, dizendo como você deve resolver esse desafio. Pô, acesse o nosso podcast aí, dá uma resposta pra gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, e aí a gente vai comemorar bastante. Não esquece, acesse essa dica que você vai adorar e depois fala pra mim lá se gostou ou não, tá bom? Olha, cuidado, muito fácil resolver esse desafio, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.